O título é engraçado. É engraçado. Tradições custódias, guardiães da tradição. Mas vêm os destrutores, mas o título é Guardiães da Tradição. Olá, amigos. Salve Maria. O motu próprio Traditionis Custodes do Papa Francisco já pode ser classificado como um dos episódios mais tristes da história da Igreja. Mas para entendermos o que realmente houve, precisamos colocar o último ato do Papa em perspectiva, voltando para o ano de 2007, quando então Papa Bento XVI promulgou um motu próprio chamado Summorum Pontificum. O motu próprio Summorum Pontificum, que dava maior liberdade à missa tridentina, quer dizer, a missa no rito romano tradicional. O motu próprio de Bento XVI dava maior liberdade, embora não a justa liberdade, que deveria ser uma liberdade inteira para a missa tridentina e para cada padre poder celebrá-la. O documento do Papa Bento XVI conferia, então, maior liberdade para os sacerdotes rezarem a missa tradicional. O Papa expôs no Summorum Pontificum que existiam muitos fiéis que preferiam a forma tradicional e que o seu motu próprio continuava com a política iniciada pelo seu antecessor, de conceder novos benefícios para os grupos que amam o referido rito. O artigo 1º é claro, especifica que o missal romano, promulgado por Paulo VI, é a expressão ordinária da Lex Orandi, a norma de oração, da Igreja Católica de rito latino. Contudo, o missal romano promulgado por São Pio V e reeditado pelo beato João XXIII deve ser considerado como expressão extraordinária da mesma Lex Orandi e deve gozar da devida honra pelo seu uso venerável e antigo. Estas duas expressões da Lex Orandi da Igreja não levarão de forma alguma a uma divisão na Lex Credentia, a norma de fé da Igreja. Com efeito, são dois usos do único rito romano. Por isso, é lícito celebrar o sacrifício da missa segundo a edição típica do missal romano, promulgada pelo beato João XXIII em 1962 e nunca abrogada como forma extraordinária da liturgia da Igreja. Ou seja, vê-se claramente pelas palavras do Papa Bento XVI que a missa tradicional nunca foi abrogada, que ela deve gozar da devida honra pelo seu uso venerável e antigo, e que se tornou uma expressão extraordinária da Lex Orandi, sendo, junto com a missa nova, duas expressões de uma mesma Lex Orandi. E como consequência natural do motu próprio, as missas tradicionais se multiplicaram, as vocações sacerdotais e os fiéis cresceram de forma abrupta e milhares de pessoas voltaram à Santa Igreja Católica. O aumento dos católicos, que buscam viver como a Igreja sempre ensinou, entrou em nítido contraste com a decadência da Igreja ecológica e ecumênica pregada por parte da hierarquia de hoje, o que suscitou um ódio crescente dos revolucionários infiltrados. E assim, como os jesuítas foram destruídos no século XVIII, porque eles representavam a linha de frente da defesa da Igreja Católica, altos prelados heterodoxos perceberam que era necessário destruir o fator que aglutina os principais defensores da fé nos dias atuais, a missa tradicional. Neste ambiente, o Papa Francisco acabou de publicar o motu próprio Traditionis Custodes. O título é engraçado. E se não pretendemos, e nem é o nosso papel, julgar as intenções do Santo Padre, ao menos podemos ler
o que o pontífice escreveu para tirar as conclusões lógicas e objetivas decorrentes de tal ato. E no artigo 1º do seu documento, o Papa Francisco contradiz claramente o primeiro artigo do Papa Bento XVI. O Papa Francisco revoga a afirmação do Papa Bento XVI de que a missa tradicional seria uma das expressões da Lex Orandi e afirma que os livros litúrgicos promulgados por São Paulo VI e São João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da Lex Orandi do rito romano. Ou seja, o Papa Francisco deixa entrever que o Papa Bento XVI teria errado ao dizer que existem duas expressões da Lex Orandi. Para Francisco, só existe uma expressão da Lex Orandi do rito romano, que é a Missa Nova. E com esta premissa em mente, o Papa justifica a série de artigos que vem em seguida. Assim, o artigo 2º do motu próprio do Papa Francisco impõe que a missa tradicional passe pelo crivo do bispo. O 3º artigo visa expulsar os adeptos da missa tradicional das paróquias e reduzir a missa para locais de menor importância, além de estipular que o bispo deve tomar cuidado para que não surjam novos grupos que amem a missa de sempre. O 4º afirma que os novos sacerdotes que quiserem rezar a missa deverão pedir uma autorização para o bispo e este para Roma. Assim, a existência de duas instâncias decisórias deve garantir que as novas autorizações não sejam emitidas. O 5º dificulta a vida dos padres atuais, que agora precisam de permissão do bispo para continuar a fazer o que sempre fizeram. O padre Daniel Pinheiro, do Instituto Bom Pastor, resume o cenário que será criado pelo motu próprio nos seguintes termos. Objetivamente, o novo motu próprio do Santo Padre, o Papa Francisco, impede que surjam novas missas tridentinas pelo mundo e coloca sob séria ameaça eventual aquelas que já existem. Por um lado, o motu próprio do Papa Francisco institui proibições de novos grupos e a perseguição daqueles que já existem. Por outro, cria dificuldades mil para que novos sacerdotes aprendam o rito. E pretende-se, assim, desmobilizar os principais focos de católicos que buscam observar o que a Igreja sempre ensinou. E de tudo isto é possível concluir objetivamente que a aplicação do motu resultará no retorno da missa tradicional para as catacumbas. E a vontade do Santo Padre Francisco é expressa de uma forma ainda mais clara na carta que acompanha o motu próprio, pois nela o Papa afirma que os procedimentos pastorais dos bispos devem levar em conta que os fiéis enraizados na missa de sempre precisam de um tempo para fazer a mudança para o novo rito. Ou seja, sem entrar em avaliações subjetivas, o Papa Francisco deixa entrever de uma forma clara e objetiva que deseja ver a missa tradicional extinta através da migração dos fiéis existentes para a missa nova. E a pergunta que se imporia agora é: o Papa Francisco tem autoridade para acabar com a missa de sempre? Passemos a palavra para o padre Daniel Pinheiro. Porém, devemos nos lembrar de que o Papa, de acordo com o ensinamento constante da Igreja, expresso de maneira clara e definido no Concílio Vaticano I, recebeu a jurisdição suprema
não para ensinar novidades, mas para guardar, transmitir, explicar, explicitar, aprofundar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo ensinaram aos apóstolos. O Papa não pode, portanto, mudar o ensinamento doutrinário e moral da Igreja. Atrelado a isso, caros católicos, e de acordo com a teologia católica, o Papa não pode, por exemplo, proibir, ou praticamente proibir, uma liturgia que se desenvolveu harmonicamente desde o tempo dos apóstolos, expressando perfeitamente o ensinamento da Igreja, formando a fé de inúmeras almas, bem como a vida espiritual delas, desde os tempos apostólicos até os nossos dias. Abolir ou restringir violentamente uma liturgia assim, provada pelo tempo e aprovada pela Igreja durante 2000 anos, foge completamente da prerrogativa papal. Nós acompanhamos o parecer do sacerdote do IBP, que afirma que o Papa não tem a prerrogativa de proibir a missa de sempre. Recomendamos que assistam à homilia completa do Padre Daniel, que detalha todos os motivos pelos quais não podemos concordar com o motu próprio do Papa Francisco. O sacerdote mostrou, por exemplo, como a bula de São Pio V manteve os ritos com mais de 200 anos de idade e que ela fixou o rito da missa de sempre. Expôs também como a lei deve estar conforme a reta razão e não pode depor contra a lei suprema, que é a salvação das almas. E ainda detalhou como a obediência em matérias que transgridem a fé ou a moral são, antes de tudo, o vício do servilismo e desobediência a Deus. A própria doutrina da Igreja sempre reconheceu a possibilidade de não se acatar esse ensinamento pontual, guardando todo o respeito devido ao vigário de Cristo. Dentro dessa situação, não estaríamos sendo filhos rebeldes da Igreja, mas seus filhos fiéis. E estaríamos plenamente no sentir como eclésia, no sentir com a Igreja de que nos fala Santo Inácio de Loyola. Tampouco estaríamos fazendo livre exame do magistério, mas estaríamos usando bem o maior dom natural que Deus nos deu, que é a inteligência, e que não pode aceitar que sejam verdade dois ensinamentos contraditórios. E a missa tradicional, restringi-la, rejeitá-la, atirá-la para os guetos, não pode ser legítimo, é contrário ao bem comum da Igreja. São leis injustas, abusivas, contrárias precisamente ao bem das almas, não são leis. Estamos vivendo um período marcado por uma crise inédita na Igreja e por um desfalecimento moral completo do Ocidente. Mas a gravidade da crise não pode nos fazer fechar os olhos para ela. E apesar de todas as traições, lembremos das palavras do Santo Padre Bento XVI, que afirmou que o missal de 1962 nunca foi abrogado, e continuemos lutando para que o tesouro da missa tradicional seja conhecido e amado por todos. Mantenhamos-nos sempre unidos à barca de Pedro, por amor a Cristo e a sua Santa Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Compartilhe este vídeo para que todos possam entender o que está acontecendo. Que Deus ajude a todos nós e viva Cristo Rei.